Boa noite. Hoje nós vamos refletir sobre o cansaço da alma, uma realidade que em algum momento visita a vida de todos nós. Existe um cansaço que o sono resolve, que as férias aliviam, mas existe aquele cansaço silencioso, profundo, que não está no corpo, está no espírito. É quando o coração parece carregar um peso invisível, quando as lágrimas insistem em surgir sem explicação. Aí as preocupações já se acumularam, as decepções se sucederam e a nossa esperança parece enfraquecer. Quem nunca passou por um momento desses? Às vezes, nós estamos até cercados de pessoas e ainda assim nos sentimos sozinhos. Outras vezes, tudo parece estar aparentemente bem, mas dentro de nós existe uma inquietação difícil de explicarmos. Nessas horas surge uma pergunta: onde eu encontro abrigo quando a alma está cansada? A doutrina espírita nos oferece a resposta consoladora e profunda para essa questão. O nosso grande refúgio é Jesus. No Evangelho segundo Mateus, nós encontramos um dos mais belos convites de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, meus caros irmãos, observem que Jesus não prometeu retirar todas as dificuldades do nosso caminho e eliminar instantaneamente os nossos problemas. Ele prometeu alívio. E alívio é diferente de ausência de dor. Muitas vezes a dor continua existindo, só que ela ganha um novo significado. O sofrimento, ele permanece, porém ele não nos destrói. A luta prossegue, mas nós não nos sentimos mais sozinhos. Jesus é o abrigo seguro para as almas cansadas, porque nos ensina a enxergar além das aparências e além das dificuldades temporárias. É quando tudo parece escuro, ele nos lembra que nós somos espíritos imortais. Quando a tristeza nos visita, Jesus nos recorda que nenhuma lágrima é inútil. Quando nós pensamos em desistir, ele nos mostra que cada prova possui uma finalidade educativa. A doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos em processo de evolução e que muitas vezes o cansaço que nós sentimos não vem apenas dessas experiências atuais, desta nossa existência. Nós carregamos tendências, desafios, necessidades de aprendizado construídos ao longo de muitas encarnações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós aprendemos que as aflições, elas possuem causas atuais e também as causas anteriores. E isso não significa castigo, significa oportunidade de crescimento. O aluno, ele não é punido pela prova. A prova existe, mas é para ajudá-lo a avançar. Assim acontece conosco. Aquelas dificuldades familiares, os conflitos afetivos, as enfermidades, as perdas e os desafios materiais, frequentemente eles funcionam como instrumentos de aperfeiçoamento espiritual. Então, se eu compreender tudo isto, a dor
vai ser eliminada de imediato? É lógico que não. Quando nós compreendemos o papel do sofrimento, isso não vai desligar a dor como um interruptor, mas vai alterar completamente o seu peso, a sua direção, vai transformar a maneira como a enfrentamos. E a gente ficar ali o tempo todo falando repetidamente sobre um problema, apenas reforça o sentimento de injustiça. Precisamos nos movimentar, fazer essa transição da postura de vítima para de autor da nossa própria vida. Temos de parar de contra-realidade, cortarmos o desperdício de energia com aquilo que não pode ser mudado. Arthur, fecha ali o banheiro. Eliminar a revolta, a culpa e a autopiedade esvazia o peso emocional que intoxica a mente. Aceitar que o processo leva tempo desarma a ansiedade e a pressa destrutiva. Então, quando nós temos essa mudança de mentalidade, e isso exige um treino diário, o nosso cérebro tende a buscar o caminho mais fácil. Por isso que exige esse treino. Né? Já que existe essa tendência do cérebro buscar o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? É o da lamentação. Por exemplo, se eu tenho um filho rebelde, um familiar agressivo, com TDAH ou autismo, e olhe que hoje em dia muitas crianças com autismo, em graus, de vários graus, vai do leve ao mais grave. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Então, se eu estiver distante daqueles que podem me ajudar, se eu me afastar de Deus, né? Se eu me afastar daqueles irmãos, dos protetores que todos nós temos, como é que eles vão poder me ajudar? Eles estão aí o tempo inteiro. Jesus está a nos auxiliar o tempo todo, nos ajudar. Nós é que nos afastamos deles. Né? Quando nós escolhemos um outro tipo de comportamento, um outro caminho, um outro tipo de energia. Então, o Espiritismo nos ensina que as dificuldades no ambiente familiar, como lidar com a agressividade, com a rebeldia, com as demandas dessas crianças com transtorno de espectro autista ou TDAH, né? Eles nos ensinam que isso são testes, que são planejados para o aperfeiçoamento mútuo dos espíritos que estão ali reunidos. E aí, se eu não aceito as dificuldades, se eu escolho me revoltar, se eu escolho ficar triste com depressão, qual vai ser o resultado? Vai resultar em um lar nocivo, que vai atrair sintonias espirituais e humanas na mesma faixa de sofrimento e de agressividade. Quando eu solicito o auxílio de Jesus, eu compreendo que o familiar agressivo ou filho rebelde não são meus inimigos. E aí eu passo a vê-los como irmãos que estão, né, numa direção, naquele momento, perderam o rumo, pegaram
temporariamente um outro rumo. Então, quem compreende a estrada com esse amor no coração, vai se sintonizar diretamente com a equipe do mestre. Vai blindar a sua casa contra as trevas. Então, a oração é o nosso primeiro abrigo. Quando estivermos cansados, vamos buscar esse abrigo da oração. A oração com a alma cansada, a oração se torna um porto seguro. Muitas pessoas acham que orar é falar muitas palavras bonitas ou complexas, e isso não é verdade. Há momentos em que a melhor ação é simplesmente dizer: Senhor, ajude-me. Os benfeitores espirituais nos ensinam que a oração cria uma ponte entre o coração humano e os planos superiores. Então, vamos construir essa ponte. Quantas vezes, após uma prece, nós recebemos uma inspiração inesperada? Quantas vezes surge uma solução num momento de recolhimento? A oração não vai mudar Deus. O propósito da oração não é alterar a vontade de Deus, mas é mudar a nós, alinhar o nosso coração e nossas ações com a vontade dele. Então a oração, ela funciona como uma ferramenta poderosa de regulação mental e emocional. A transformação vai ocorrer em quem reza e não em Deus. Deus é o nosso Criador, Ele criou tudo, todo o universo. O que a gente vê e o que a gente não vê. Então Ele não precisa de preces. A oração vai reorganizar os nossos pensamentos e fortalecer as nossas energias espirituais. Porque quando nós oramos, nós ativamos processos cognitivos complexos que alteram a química cerebral e a nossa percepção da realidade. Os principais impactos observados pela psicologia e pela neurociência com a oração é que ativa o córtex pré-frontal, que é a área ligada ao foco, às tomadas de decisões e atenção, e nos ajuda a termos maior clareza mental e controle emocional. Reduz a atividade da amígdala cerebral, que é o centro do medo e da resposta de luta ou fuga. Então a oração, ela calma essa região, diminuindo os sentimentos biológicos de ansiedade e estresse. A amígdala cerebral, ela atua como um botão de pânico. Quando a gente enfrenta um familiar agressivo ou uma crise da criança neurodivergente com revolta, essa região, ela explode em atividade, inundando o nosso corpo com cortisol e adrenalina. Então a oração, ela vai interromper esse circuito químico imediatamente. Quem nunca sentiu isso? Então existe pesquisa de neurocientistas que mostram que a prática consistente da oração, literalmente, ela engrossa o córtex pré-frontal e reduz o tamanho físico da amígdala ao longo do tempo. Então, ela libera neurotransmissores. O hábito de rezar vai estimular a produção de dopamina, que nos dá prazer, da serotonina, que estabiliza o nosso humor, de endorfinas, que alivia a dor física e o cansaço acumulado na nossa rotina.
Então, qual é o resultado direto? É uma sensação profunda de acolhimento e paz interior. E estudos apontam que a prática regular da oração reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e protegendo assim o nosso sistema cardiovascular e imunológico. Então, se eu tenho problema cardíaco, o qual melhor para mim é orar diariamente, mas orar do coração, com sentimento. Não é orar aquela prece mecânica, Pai Nosso que está no céu, sem nenhum sentimento. Ou só falar com Deus, conversar com Deus. Então, é quando aí nós vamos reduzindo esse estresse no nosso corpo, não é? Protegendo o nosso sistema imunológico, consequentemente, nós elevamos o nosso padrão vibratório no nosso lar e impedimos a atração de energias densas. Ao ativarmos essa farmácia interna, nós temos todos dentro de nós, por meio da prece, nós transformamos nosso cérebro em um escudo biológico contra esse estresse ambiental, o estresse do meio ambiente. Então a oração ela não muda o comportamento do outro, mas muda a nossa biologia para que a gente seja o nosso próprio farol de estabilidade, o farol que a nossa casa precisa estabilizar, né? Impedir essa atração de energias densas. Então, quando nós oramos, nós passamos a ressignificar os problemas através da organização da nossa casa mental, esse caos mental que nós vivemos. Organizamos esse fluxo desorganizado de preocupações que gera sobrecarga cognitiva. Então, essa oração, seja ela verbal ou mental, força o cérebro a usar uma estrutura de linguagem. E isso bota ordem nos nossos pensamentos e reduz a sensação de desespero. Então, quando nós externalizamos o nosso problema para Deus, para o universo ou para o nosso mestre, nós deixamos de ser o próprio problema e passamos a ser um observador do problema. Isso permite que a gente analise a situação com mais clareza e com menos reatividade. Crises de saúde ou perdas, elas podem gerar forte isolamento. A pessoa pode querer se isolar, ficar depressivo, mas isso não ajuda. Nós precisamos acreditar e confiar na força superior, quebrar esse isolamento, dividir o peso do fardo, devolvendo para nós a esperança e o otimismo. E isso a medicina e a psicologia já reconhece esses elementos como fundamentais para acelerar tratamentos e melhorar o prognóstico de pacientes. É necessário também, muitas vezes, o suporte de um grupo religioso vai ajudar muito, de uma comunidade de oração, que vai funcionar como uma rede de segurança psicossocial, que é muito bom. Estudos epidemiológicos e sociais confirmam que o sentimento de pertencimento a um grupo reduz drasticamente os índices de depressão, porque o indivíduo percebe que as suas dores, na verdade, estão sendo partilhadas por outras pessoas. E já no plano espiritual, a união de mente voltadas para o bem vai criar um campo magnético de alta vibração que é capaz de limpar as energias mais densas
de indivíduos e lares. Então, o segundo abrigo que nós devemos procurar é confiar na providência divina. Quando nós estamos cansados, nós tendemos a acreditar que fomos abandonados. Mas Deus jamais abandona seus filhos. A vida é repleta de exemplos disso. Muitas pessoas olham para trás e percebem que sobreviveram a situações que pareciam impossíveis. Naqueles momentos em que acreditavam não ter forças para continuarem mais. Por quê? Porque existe uma força maior que sustenta nossos passos. Nós nunca estamos sós. Essa força é o amor divino. Não precisamos carregar o peso do mundo ou resolver as dificuldades dos familiares sozinhos. Uma mãe de família que havia perdido o marido recentemente, ela acordou sem ter o que dar de comer aos seus filhos. Estava sem recursos, sem alternativas humanas imediatas. Então ela reuniu a família e decidiu que a única opção era orar de joelhos na cozinha. Enquanto oravam, amigos da família e um pastor local chegaram para uma visita inesperada. Fizeram uma oração e, naquele momento, o pastor sentiu um forte impulso espiritual de ir ao supermercado realizar umas compras. E foi. A família recebeu mantimentos suficientes para semanas. E esses mantimentos foram recebidos exatamente na hora do desespero. Então Deus é justo e bom. Nenhuma dor é inútil, nenhuma lágrima é ignorada, mesmo que nós não compreendamos os motivos imediatos dos acontecimentos. Nós podemos confiar que existe uma sabedoria superior que conduz as nossas experiências. E qual o terceiro abrigo que devemos procurar? É o trabalho no bem. Servir é um remédio espiritual extraordinário para o cansaço da alma. Isso pode parecer contraditório. Quando nós estamos sofrendo, imaginamos que precisamos apenas receber ajuda. Mas os espíritos nos informam que nós também encontramos cura ao ajudarmos. Que a tristeza excessiva diminui quando nós direcionamos nossa atenção ao bem do próximo. Isso é um poderoso remédio espiritual para o esgotamento da alma. Ao focarmos em servir ao próximo, nós alteramos nossa vibração moral e encontramos alívio para nossos próprios sofrimentos. Transformamos a dor passiva em amor ativo e reenergizante. Esse movimento de olhar para fora de si ativa a sintonia com os benfeitores espirituais e renova as forças vitais, renova as nossas forças. Quando nós visitamos um enfermo, por exemplo, percebemos que não somos os únicos a enfrentar dificuldades. Quando nós consolamos alguém, o nosso próprio coração se fortalece. Quando realizamos uma obra de caridade, nós sentimos a presença de Deus agindo através de nós. Não é porque os nossos problemas irão desaparecer ou desapareceram. É porque nós estamos ampliando a nossa visão da vida. Deixa eu tomar aqui uma água. E assim, qual é o nosso quarto abrigo?
O nosso quarto abrigo é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele cria um ambiente de paz e proteção, de equilíbrio para todos nós. O nosso lar se transforma num verdadeiro santuário espiritual. Não é necessário grande formalidade. Basta uma leitura simples do Evangelho, seguida de reflexão e oração. Isso já produz benefícios significativos. Aí os espíritos amigos, eles encontram mais facilidade para auxiliar os membros da família quando nós cultivamos regularmente esse hábito. Gente, é só um dia da semana, uma hora do dia, e que esses amigos espirituais vêm para nos auxiliar. Então, o que vai trazer o equilíbrio para o nosso lar. Vamos perceber as mudanças sutis ao longo do tempo. Vamos tendo mais serenidade, nós nos tornamos mais compreensivos, vamos ter menos conflitos e ganhar mais força para poder enfrentarmos os desafios. E existem pessoas que acham que estão fazendo um favor para a espiritualidade. Isto é uma verdadeira ilusão. O Evangelho, ele é o canal de amor. Vai fazer essa ponte que falamos, onde o maior beneficiado somos nós e a nossa casa. E todos nós, né, todos os que estão em redor, nossa vizinhança, todos são beneficiados. Então, o quinto abrigo é termos a certeza de que somos imortais. Termos a certeza da vida futura, que nada termina com a morte. Que os laços de amor continuam, que os reencontros acontecem, que os aprendizados prosseguem. E quando compreendemos isso profundamente, muitas dores vão assumir outra dimensão, uma nova dimensão. Uma separação física deixa de ser despedida definitiva. As perdas tornam-se temporárias. As dificuldades passam a ser vistas como etapas de uma jornada muito maior. O espírito imortal sabe que nenhuma noite é eterna. Sempre haverá um novo amanhecer. Conta-se que uma mulher procurou um sábio dizendo: eu estou cansada, minha vida está pesada demais, eu não consigo continuar. O sábio entregou-lhe um copo de água e perguntou: quanto pesa este copo? Ela respondeu: talvez 200 gramas. E o sábio disse: o peso não importa. O problema é quanto tempo você o segura. Se segurá-lo por 1 minuto, não vai ter nenhum problema. Se segurá-lo por 1 hora, vai sentir dor. Mas se segurar esse copo por um dia inteiro, vamos ficar exaustos. É isso que acontece com o nosso sofrimento. Se a gente segura por 1 minuto, pouco tempo, não tem problema. Se já passar 1 hora com esse problema, já começamos a sentir dor. Mas se a gente ficar o dia inteiro, semanas, meses, aí vamos ficando exaustos, doentes, né? Então precisamos aprender a entregar os nossos sofrimentos a Deus. Não devemos carregar sozinhos aquilo que pode ser compartilhado com a providência divina para poder diminuir o nosso cansaço. E eu sei que tem dias que a fé
vai se tornar pequena. Dias em que a nossa coragem vai parecer insuficiente e que o nosso coração desejará apenas descansar. E é nesses momentos, quando tudo na nossa vida parecer difícil, lembremos, Deus continua presente. Nosso anjo guardião continua conosco. Jesus continua nos amparando. Os benfeitores espirituais continuam trabalhando em nosso favor. E a vida continua oferecendo novas oportunidades de recomeço, porque nenhuma dor é permanente, nenhuma noite é infinita, nenhuma lágrima é esquecida por Deus. Então, onde encontrar abrigo quando nossa alma está cansada? É na presença consoladora de Jesus, na oração sincera, na confiança em Deus, no trabalho no bem, no evangelho no lar, na certeza da imortalidade da alma. E quando o nosso coração estiver sobrecarregado, recordemos as palavras do nosso Mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus continua repetindo esse convite todos os dias, que nós possamos abrir nosso coração para recebê-lo, que encontremos nele, nesse Mestre, o abrigo seguro, a esperança renovada e a força necessária para prosseguirmos. Por quê? Por mais cansada que esteja a alma, ela jamais estará sozinha. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que os bons espíritos nos envolvam em paz.